Bom estar com você aqui novamente, que bom que a gente está aqui juntos. E eu quero iniciar fazendo a melhor coisa que a gente pode fazer, orando ao nosso Deus, né? Pai querido e amado, nessa noite mais uma vez eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Que, como sempre eu oro, cada palavra, Senhor, que sair dos meus lábios, possa encontrar, Senhor, terra fértil. Que, ó Deus, eles possam estar aprendendo de Ti e que em nome de Jesus, ó Pai, possamos estar ultrapassando mais uma barreira que talvez haja na nossa vida, de maneira que possamos estar enxergando a Tua graça, da maneira como o Senhor tem derramado ela sobre a nossa vida todos os dias. Que, ó Deus, o Senhor possa estar nos ensinando em mais essa noite, eu te oro assim, em nome de Jesus. Amém, gente. Gente, hoje à noite a gente quer falar um pouquinho sobre graça. E você já ouviu falar bastante sobre esse assunto dessa plataforma. Você que faz parte dessa igreja, você que nos acompanha pela internet, com certeza a gente já falou aqui longas mensagens, muitas mensagens, série de mensagens que falam sobre a graça. Mas a questão é que a graça, ela é uma palavra muito falada, porém ela é mal compreendida. Na verdade, ela é mal vivida. Nós falamos da graça de Deus, nós falamos de Jesus, a personificação da graça, a própria graça que veio e habitou entre nós, que andou aqui em nosso meio, que trouxe esse favor de Deus, mas quando a gente precisa viver de verdade essa graça, a gente tem uma dificuldade. Nós definimos graça como favor imerecido. Essa é a grande questão. É um favor que nós não merecemos. Mas a grande questão é, muitas vezes nós não aceitamos esse imerecimento. E a gente vai entender isso nessa noite, porque são raízes profundas que foram plantadas na nossa vida. E pela sociedade que a gente vive uma sociedade onde as coisas elas são feitas no toma lá, dá cá. Eu preciso, para ser algo, ser alguém que faz por onde. Eu preciso ser alguém que seja merecedor disso ou daquilo. E a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Como eu disse, isso não é necessariamente essa negação, essa não aceitação desse imerecimento. Isso não veio assim de uma maneira quando a gente está adulto. Isso começa lá na nossa infância. Como é que a gente trata as crianças? Como é que a gente fala com os nossos filhos, com outras crianças? Olha, se você for bonzinho, não é assim? Daí então, olha, se você obedecer, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. E a gente condiciona isso. E isso, como é falado na nossa infância, a gente traz isso para a nossa vida adulta. E a gente entende o seguinte: para merecer o amor de Deus, para merecer a graça de Deus, isso não pode ser gratuito. Eu preciso fazer alguma coisa para fazer merecer por isso. E é aí que entra o grande problema. Muitas pessoas elas vivem com culpa, muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus de maneira saudável, porque elas creem que Deus está de braços cruzados só o dia inteiro observando. Vai, Renato, mais uma vez, mais um vacilo, né? Tá bom. Anjo, anota aí no livro da vida. Olha o Renato vacilando de novo. Quando na verdade não é essa a imagem de Deus que nós devemos ter. E nessa noite, pela misericórdia e graça de Deus, eu quero ver junto com você um assunto que é tão importante para a nossa vida, mas é um assunto que ele é libertador no nosso relacionamento com Deus. Tem gente que tem tanto trauma dessa questão do merecer, que ela tem até trauma, e por favor não riam, é o que é uma verdade. Tem gente que tem trauma com Papai Noel. Não gosta do Papai Noel, odeia o Papai Noel. Aí você vai falar: pastor, que heresia é essa que o senhor está falando? O que acontece é o seguinte: o que as pessoas dizem? No final do ano, o Papai Noel vai trazer um presente. Você vai ser premiado. E aí chega o final do ano, o Papai Noel não vem, claro, ele não existe. E aí também, às vezes, o presente também não vem. E às vezes a gente transfere essa imagem para Deus, como eu falei. E a gente fica esperando assim: não, Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E se não acontece, nós achamos que Deus não é tão bom assim quanto a gente está ouvindo. Deus não é tão bom assim como a Bíblia está falando. Errado. Nós vamos aprender com o Senhor, nós vamos aprender através do Espírito Santo,
que nós entendemos que nosso Deus, Ele é bom em todo tempo. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, porque não é necessário sentir. Mas Ele é bom porque nós cremos que Ele é bom. Aleluia. Em todo tempo nós cremos na bondade de Deus. Não importa o que aconteçam, podem ser coisas agradáveis na nossa vida, podem ser coisas que não serão tão agradáveis, mas Deus permanece bom. E no fim Ele vai mostrar para a gente como que a bondade dEle irá se manifestar. Quando a gente vai até o livro de Jó, a gente vê um homem que era um homem temente a Deus, um homem que oferecia ofertas. A palavra de Deus diz que ele era um homem justo, um homem que estava ali habitando naquela terra e que consagrava tudo a Deus. Porém, de uma hora para outra, a vida de Jó aconteceu o quê? Virou de cabeça para baixo, perdeu a sua riqueza, perdeu os seus filhos, teve doenças, coisas terríveis. E eu estava ouvindo essa semana um pregador, e o pregador estava falando, sabe o que é mais interessante disso? É que Jó, ele provavelmente, mesmo depois que Deus entregou tudo de volta para ele, Jó não ficou sabendo por que aquilo aconteceu com ele. Em momento algum, Deus chega para Jó e fala assim: ó Jó, sabe por que isso tudo aconteceu? Porque o diabo veio te tentar, o diabo veio tentar te provar. Não, Deus não falou. A fé que Jó exercia, a confiança que Jó teve de crer que Deus era bom em todo o tempo, fez com que ele passasse por todo esse período, por toda essa situação tão difícil, mas que ele não blasfemasse contra Deus. Aleluia. Não houve qualquer acusação da parte do diabo para dizer assim: viu só, o teu servo Jó, não falei? Se passar ele, agora eu vou falar o evangeliquez, tá? Se passar na moenda, ele vai abrir o bico, quer ver? Ele vai blasfemar. E Jó não blasfemou. Por quê? Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Você sabe em quem você está crendo? Você sabe que você tem um Deus bom, conforme o pastor Márcio orou aqui agora, que cuida de você todos os dias. A gente repete isso aqui nessa igreja, porque a repetição é necessária para que a gente interiorize algumas coisas. Que Deus cuida de nós nos momentos difíceis, até mesmo quando nós estamos dormindo, e até mesmo quando nós não entendemos nada. E queridos, entendam uma coisa: você não precisa entender tudo. Eu não preciso entender tudo. Às vezes a gente quer entender, a gente quer compreender, mas acontece que no reino de Deus nem tudo é compreensível. Você pode compreender pela mentalidade humana Deus enviar o próprio Filho ao nosso favor, para morrer por pessoas que não estavam nem aí para Ele, para morrer por uma nação que Ele escolheu, que Ele mostrou o poder dEle várias vezes, mas que o rejeitou. Você consegue entender isso? Não tem como entender, porque era a graça de Deus se manifestando. E talvez seja essa uma das razões que a gente mais tem dificuldade: aceitar e receber a graça de Deus. Compreender que Deus nos ama apesar das nossas atitudes. Deus nos ama apesar de nós, apesar às vezes das concepções erradas, apesar às vezes das coisas que a gente faz, das coisas que a gente fala, das coisas que a gente experimenta. Deus continua nos amando. Aleluia. Não há nada que eu e você possamos fazer que possa afastar do amor de Deus por nós, a graça de Deus por nós. Não há. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Eu li um livro certa vez em que o autor ele disse o seguinte: a graça, ela é tão boa, mas tão boa que é difícil da gente acreditar. E alguém disse, eu estava lendo uma frase essa semana, né, que eu estou mais desconfiado do que Noé quando viu um casal de cupins entrar na arca. E é uma verdade, a gente desconfia de tudo. Às vezes a gente não consegue crer de verdade nas coisas que a palavra estão dizendo, mas gente, a gente precisa pegar essa palavra e entender o seguinte: ela não é uma parte da verdade, ela não tem um pedacinho da verdade, não. Nós temos que mergulhar nela por inteiro e recebê-la por inteiro, e inclusive a graça de Deus, porque é pela graça que hoje eu e você estamos aqui. Não pense que é porque eu fui muito... Não, o Renato ele está ali porque, claro, né, sempre foi um camarada certinho, sempre foi um filho exemplo, sempre foi uma pessoa... Não, ai de mim se dependesse do meu merecimento, eu não estaria aqui. Tudo é pela graça, tudo é porque Deus nos ama, é porque Deus escolheu o caminho de nos abençoar. Essa crença do fazer por merecer faz muitas pessoas entrarem em crise.
e até achar que Deus não é justo com elas. Afinal, se eu fiz por merecer, eu serei abençoado. Mas abençoado no quê? Naquilo que eu espero, e não naquilo que Deus quer nos abençoar. Os planos de Deus são maiores do que os meus, já diz a canção. Nós entendemos e cremos que muitas das vezes aquilo que Deus tem para mim e para você é algo muito maior e muito melhor do que a gente possa sequer imaginar, do que a gente possa sequer pensar, raciocinar. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que eu e você não sabemos. Então que a gente se sujeite, sabe? E essa palavra sujeitar-se, no nosso idioma e na nossa sociedade, ela é uma palavra que a gente recebe ela com uma certa forma, com uma resistência, né? Porque se sujeitar parece que eu estou abrindo mão da minha vontade. Sim, eu estou negando a mim mesmo, eu estou dizendo: Deus, eu estou aqui, eu estou abrindo mão daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, em favor daquilo que o Senhor quer, porque eu sei que o que o Senhor quer para mim é melhor. E aí a gente precisa viver a graça a cada dia. Existe uma passagem no Novo Testamento que vai nos levar a entender que algumas crenças que nós temos nos impedem de enxergar o propósito de Deus para nós através da graça. Como eu disse para vocês, todos nós, sem exceção, fomos educados. Se você obedecer, se você passar de ano, se você for um filho bonzinho, então você vai receber o presente, a bicicleta, ou sei lá, o videogame, o que é que você sonhava. E a gente entendeu que isso é uma realidade também com Deus. Mas nós vamos ver que essa crença não é uma crença de agora. É uma crença que lá no Novo Testamento, Jesus fez a questão de explicar para os fariseus, para os escribas e fariseus que estavam num certo lugar, de que não era bem dessa maneira. Em Lucas, capítulo 5, versículo 18, esqueci de passar hoje, né, Binho? Me perdoa. Lucas capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus ela diz o seguinte: chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca, através de uma abertura no teto, até que do meio da multidão, bem diante de Jesus, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é esse que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Havia ali naquela casa uma grande multidão. E provavelmente Jesus estava ali ministrando cura sobre aquelas pessoas. E esse homem, ele viu a oportunidade. Eu não sei se ele pediu aos seus amigos, eu não sei se os seus amigos ouviram falar: Jesus está lá naquela casa, vamos lá porque lá tem cura. Mas eu sei de uma coisa: eles levaram esse homem até lá. Eles carregaram esse homem até lá naquela maca. Os amigos desse paralítico, eles viram a oportunidade dele ser curado e dele voltar a andar. Talvez, gente, para a gente que está acostumado a andar, para a gente que tem mobilidade, seja muito fácil isso. Talvez a gente não entenda a dimensão do que é a pessoa não ter mais a capacidade de se locomover. E naquela época, gente, eu não sei, mas eu acho que não existia cadeira de roda. Ele dependia de algumas pessoas para levá-lo de um lugar para outro lugar. E você imagina o quão isso era difícil na vida desse homem. Mas ali havia a possibilidade desse homem ser curado. No meio dessa multidão, estavam ali também homens que tentavam pegar Jesus em algum tipo de erro, em algum tipo de falha. Esses eram os escribas e os fariseus, homens doutores da lei, que conheciam a lei, que conheciam a palavra, o Antigo Testamento, homens que eram respeitados pelo seu conhecimento das Escrituras. No entanto,
Mesmo para esses homens, mesmo para a sociedade daquela época, existia algo que impedia de ver que Deus é bom, de que Jesus estava derramando a sua bondade sobre todas as pessoas. A pergunta que eu faço nessa noite, para nossa reflexão é: será que existe algo em nós que nos impede de ver Deus derramando graça sobre todos? Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de toda a humanidade? Às vezes algumas coisas que a gente aprendeu impedem da gente entender e compreender que Deus está derramando do seu amor e continua derramando do seu amor. E se Ele não voltar amanhã, Ele vai continuar derramando do seu amor, até que a gente se renda a Ele. Naquela época, havia uma crença muito forte entre os judeus. Qualquer deficiência física na pessoa era fruto de pecado. Tinha alguma coisa errada. E talvez essa tenha sido a razão de ninguém dar espaço para esse homem entrar. Tenta imaginar essa situação comigo. Estava Jesus dentro daquela casa, ministrando cura, curando as pessoas. E aquela casa provavelmente estava envolvida por muitas pessoas. E os seus amigos chegaram com aquele homem na maca. Eu não sei se eles carregavam assim, eu não sei se eles puxavam, eu não sei. Eu sei que eles não conseguiram fazer com que esse homem chegasse até Jesus. Mas qual foi a atitude desses homens? Eles tiveram que abrir um buraco no teto. Você imagina só que situação. Quantas e quantas vezes você já tentou se chegar a Jesus, mas às vezes por causa de coisas que te atrapalham. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de situações. Eu estou falando talvez de uma culpa que você tenha, de algo que às vezes a gente fez lá no passado, e a gente ainda não se sente perdoado. E isso impede a gente de chegar até Jesus. Se necessário for, nessa noite eu quero te convidar, abra um buraco no teto, vá até Jesus. Ele tem cura para você, Ele tem cura para você que está aí do outro lado. Talvez hoje nós também temos algum tipo de crença errada, que nos impede de receber a graça, porque acreditamos que algo precisa ser feito, porque um erro do passado não permite a Deus nos abençoar. Queridos, nós não temos esse poder de dizer o que Deus pode ou o que Deus não pode fazer. Receber a graça passa por isso. E aqui, gente, às vezes a gente pensa, e muitas vezes eu já ouvi pessoas acusarem, dizendo o seguinte, que aqui nós pregamos uma graça do tudo pode. Não é do tudo pode, mas é do tudo perdoa. Jesus perdoa, Jesus esquece, Jesus anula. Para quê? Para que a gente tenha vida, e vida como? Em abundância. Foi para isso que Ele veio. Jesus não veio para que eu continue carregando uma mochila de pedras, não vem carregando uma mochila, uma bolsa pesada de culpas, de coisas erradas que eu cometi no passado. Não, Jesus não veio para isso. O peso da culpa e dos erros passados devem ser lançados sobre Jesus. O que Ele diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele faz o que então? Eu vos aliviarei. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui hoje que ainda carregam a culpa de alguma coisa que aconteceu no passado. Talvez pessoas que estejam me assistindo hoje ou no futuro, talvez tenham uma culpa que ela não consegue se perdoar, mas a graça de Deus te cobre hoje. Aleluia. Jesus chegou até você, a palavra chegou até você, e a palavra é Jesus, e Jesus é a própria graça, é a manifestação da graça de Deus. E hoje Ele te chama, essa culpa seja tirada da tua vida. Acabou. Você agora é nova criatura, você é alguém que foi feito novamente. Não carregue a culpa do que aconteceu no seu passado. Jesus já mudou essa realidade. Sabe que hora que Ele mudou essa realidade? Não foi na tua caminhada, foi no momento em que você falou assim: Senhor, eu não aguento mais, entra no meu coração, eu preciso de Ti, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu não sei se você aceitou Jesus dessa maneira, comigo foi: Senhor, eu não sei mais, eu estou com 18 anos, mas já estou perdido, eu estou com 18 anos, mas não sei o que fazer. E eu falei: Senhor, entra no meu coração. E lá naquele exato momento, Deus me perdoou de toda a culpa do passado. E a gente continua andando com Jesus, e a todo momento as situações, o inimigo, às vezes a nossa própria mente quer trazer à tona coisas do passado. Não permita. Fique com a palavra de Deus, fique com a verdade do Senhor.
Jesus deixou claro para os escribas e fariseus que estavam questionando o Senhor, dizendo ao paralítico que os seus pecados são perdoados. Afinal, se pensavam que a deficiência provinha de um pecado, como é que Jesus poderia dizer, olha, estão perdoados os seus pecados? Mas essa palavra foi uma palavra de Jesus provocativa. Jesus poderia dizer para ele, homem, levanta e anda, você está curado. Mas Jesus não usou essa frase. Jesus disse o seguinte, homem, estão perdoados os seus pecados. Por quê? Porque o povo que estava ali dentro daquela casa entendia o quê? Que se ele estava paralítico é porque ele tinha pecado. Ou porque os seus pais tinham pecado, alguém tinha pecado, alguém estava errado. E Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. E aí, como sempre, eles estavam ali para tentar questionar. Eu pergunto, quem sou eu para questionar a Deus nos seus desígnios? Às vezes, queridos, nós temos essa dificuldade de aceitar o que Deus fez por nós. A gente simplesmente não recebe isso, a gente tem uma resistência, porque a gente acha que nós não merecemos. Mas, queridos, não é por merecimento, é por graça. É porque Ele resolveu, partiu dele, começou nele. Ele olhou para mim, Ele olhou para você e disse assim, filho, filha, vem, os teus pecados estão perdoados. Acabou. Aquela escrita da dívida que era contra você, foi pregada lá na cruz, olha, acabou. Não há mais qualquer tipo de acusação sobre você. Como posso não receber a graça de Deus por causa das minhas crenças, das minhas culpas ou das minhas cobranças? Isso ainda é muito pequeno diante do grande amor que Deus tem por nós. É necessário entender que as lutas, os problemas que estamos enfrentando, não são sentenças de Deus, até porque não existe mais qualquer pendência com Ele. Às vezes a gente fica pensando nisso, né? A gente aceita Jesus, a gente recebe a salvação, mas a gente às vezes fica sempre naquele pensamento de que, não, tem uns juros aí composto que depois eu vou precisar quitar com Deus. Não tem juros composto, a dívida está paga. Não existe nada que eu vou ter que acertar com Deus no futuro. Não existe nada que, olha, vai chegar uma hora certa que eu vou ter que parar para conversar com Deus, porque ainda existem áreas sim que precisam ser resolvidas na nossa vida, mas entenda, Deus nos deu quem? Paracletos, foi citado aqui ainda há pouco. Ele nos deu aquele que é o nosso advogado, aquele que estaria ao nosso lado, nos acompanhando, nos auxiliando. Então conte com Ele. Ele é o próprio Deus, é a própria presença que está comigo e com você. Para quê? Para que nós sejamos perdoados e vivamos uma vida com Ele. Glórias a Ele em todo o tempo. Não há nada que façamos que possa diminuir o amor de Deus por nós. Entenda isso. E eu ouso dizer uma coisa aqui nessa noite que talvez vá assustar muita gente. E eu peço que você entenda isso, que isso não é uma chancela, não é uma permissão para que a gente saia daqui e vá botar o pé na jaca, não. Mas entenda uma coisa, ainda que eu deliberadamente resolva pecar, sair daqui e falar assim, agora eu vou cometer pecado, ainda assim, o amor de Deus por mim não vai diminuir. Eu vou sofrer as consequências das minhas atitudes, mas o amor de Deus continua o mesmo, porque Deus não muda, Deus continua o mesmo. Então, Renato, por que a gente não peca? Porque nós amamos ao Senhor. Não é porque tem medo de perder a salvação, não é porque a gente tem medo do futuro, não é porque a gente tem medo, não, é porque nós amamos a Deus, nós entendemos que nós temos um Deus que é bom em todo o tempo, um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, uma morte dolorosa, um sangue precioso daquele que era santo, daquele que não tinha pecado. Para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar dessa presença. Então como não amar um Deus desse? Um Deus que se entregou por nós, quando nós nem sequer imaginávamos em conhecê-lo. Para quem é criado no sistema de merecimento, esta é simplesmente uma verdade que não se consegue aceitar. Esse Deus que o Renato está pregando aí, ele é bonzinho demais. Eu acho que não é bem dessa maneira não. Vá até o Novo Testamento. Comece a ver os passos de Jesus. Comece a olhar os milagres que Jesus fez. As pessoas que tinham tudo para serem condenadas segundo a lei, segundo às vezes até algumas regras que os judeus colocaram, mas que Jesus,
por sua bondade, por sua graça, por seu amor, resolve libertar aquelas pessoas. O que ele diz? Vá e não peques mais. Romanos capítulo 12, versículo 2, você já sabe esse versículo, mas gente, esse versículo ele tem ardido tanto no meu coração, porque dele depende o nosso bom relacionamento com Deus. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, eu faço essa pergunta ao contrário do que esse versículo diz. Como é que eu posso receber e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Renovando a minha mente. Entendendo que não há mais culpa sobre a minha vida, entendendo que a graça opera na minha vida, na sua vida, 24 horas por dia, entendendo que hoje eu não posso mais viver com um peso, viver com algo que eu cometi no passado, com alguma coisa que eu fiz, e que hoje o inimigo ele tenta a todo momento trazer isso de volta à minha mente, trazer de volta à minha realidade, quando o próprio Deus já se esqueceu disso. Dos seus pecados eu não mais me lembrarei. Foi deixado no passado. A transformação da mente, do entendimento, passa por compreender que a graça de Deus é maior do que qualquer erro que eu possa ter cometido. Não existe erro, não existe nada, não existe qualquer deslize, não existe qualquer coisa que eu tenha feito que possa me afastar da graça de Deus. Eu sofro as consequências, eu repito isso para você, não é uma carta em branco para mim poder sair fazendo o que eu achar melhor, até porque quem ama não faz isso. Para pensar no relacionamento que você tem com um grande amigo seu, um relacionamento conjugal. Você ama aquela pessoa, você ama aquele amigo, você ama o seu cônjuge. Eu pergunto para você, dá vontade de você fazer qualquer coisa para poder incomodar aquela pessoa? Não, muito pelo contrário. O que você quer fazer são coisas que vão agradar aquela pessoa. É assim que nós vivemos com Deus. A comunidade judaica da época, ela carregava essa crença. Em outra passagem, em João capítulo 9, você vai levar esse serviço aí, vai levar essa provinha para casa, esse exercício para casa. Eles perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Isso estava arraigado neles. Isso era uma crença muito forte. Se tem alguma coisa, se nasceu cego, se pegou lepra, se tem qualquer tipo de deficiência física, tem pecado, ou nele ou na família dele. Sabe qual é a crença que a gente tem hoje? É exatamente essa: não, eu não mereço isso, eu não mereço essa graça, eu não mereço esse amor. Eu estou cheio de erro. E no passado eu pintei e bordei. No passado eu fiz e aconteci. Isso já foi esquecido. Isso já foi jogado fora. Que agora nós pertencemos a Ele. Fazemos hoje parte do corpo de Cristo. Não somos apenas meros seres individuais. Pessoas andando sobre essa terra. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva. Nós somos os santos do Senhor. Aleluia. Acabou, ficou para lá, queridos. É nova vida, é olhar para frente. Hoje ainda vivemos dias assim. Você vê que a culpa, ela é algo tão forte, de que hoje nós procuramos o culpado para tudo. Você quer ver uma coisa? E eu não estou dizendo aqui que está errado não. Mas, por exemplo, acontece um acidente de avião. Acontece um acidente com um ônibus. O que imediatamente acontece nas reportagens? Vão averiguar se a empresa era legalizada, se o ônibus tinha pneu careca, se o motorista era habilitado, se estava fora da velocidade. Eu não estou dizendo que está errado não, mas o que acontece é o seguinte: nós procuramos sempre um culpado. Alguém tem que ser culpado, como se as tragédias não fossem acontecer. Um barco afundou, mas o que aconteceu? Era uma maré muito forte, o camarada que estava lá não tinha habilitação para estar guiando aquele barco. O que estava acontecendo? Alguém tem que ser culpado. Isso é da natureza humana, e a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Por que as coisas não estão acontecendo da maneira como eu gostaria que acontecessem? Alguma culpa tem que acontecer, alguma culpa tem que aparecer. Alguma coisa está errada, alguma coisa eu fiz de errado. Só que não é essa a lógica do reino. A lógica da graça, ela vai de encontro à lógica humana. Às vezes não tem nada, queridos, às vezes é Deus nos ensinando.
Às vezes é Deus usando situações da nossa vida que eu sei. Eu não estou aqui legitimando o sofrimento, eu não estou dizendo que a nossa vida tem que ser vida de sofrimento, porque a Bíblia não diz isso. Mas entenda uma coisa, os problemas, os sofrimentos, as lutas, elas fazem parte da vida. Só que o que acontece? O nosso Deus, Ele é tão bom e tão poderoso, que Ele torna isso em bênção para a nossa vida. Às vezes aquilo que você acha assim, vai me destruir, dessa eu não vou passar. Queridos, é só o começo da tua vitória. É só o começo daquilo que Deus planejou para você, quando você estava lá no ventre da sua mãe, antes de você nascer. É Deus cumprindo as promessas dEle sobre a nossa vida. Então não pense em culpa, não pense em procurar alguma coisa. Eu aprendi uma coisa, queridos, de que o pecado, ele nos afasta de Deus. Você já ouviu essa frase? O pecado nos afasta de Deus. Você já ouviu isso? Eu também ouvi muitas vezes na minha vida. Só que quando eu vou na Bíblia, eu encontro uma situação que é, no mínimo, estranha. Porque quando Jesus veio, Ele não foi pegar e falar assim, não, deixa eu procurar aqui, onde é que estão os mestres da lei? Onde é que estão os doutores? Onde é que estão os sacerdotes? Os homens que realmente são os certinhos? As mulheres que são as certinhas, deixa eu procurá-las. Não. Jesus, ele foi surpreendido inúmeras vezes, exatamente com gente que não merecia a presença dele. Mateus capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: e aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos, que eram cobradores de impostos, ou seja, era um judeu que cobrava imposto para Roma, que os judeus, né? E pecadores vieram cear com ele e com os seus discípulos. A prática do pecado afasta a gente da comunhão com Deus. Mas entenda o seguinte: Jesus veio exatamente para os pecadores. Ele chega a dizer o seguinte: olha, eu não vim para os sãos, eu vim exatamente para aqueles que estão enfermos. Então, se por acaso, o dia que você encontrou Jesus, existiam pendências na tua vida, existiam coisas na tua vida que pesavam, que eram contra você, Jesus veio exatamente para isso. Não fomos nós que encontramos Jesus. Eu gosto muito, nosso pastor fala de um livro que ele leu sobre os caçadores de Deus, mas eu também entendo, Deus é que era o caçador, agora eu me confundi. Mas é como se Deus ele nos caçasse, Deus fosse atrás de nós, Deus nos perseguisse. Por quê? Porque Deus ele quer exatamente isso, reconstituir a nossa comunhão com Ele. E Renato, Ele fez isso quando a gente era pecador? Exatamente. Porque se nós não fôssemos, se nós fôssemos bonzinhos, se nós fôssemos pessoas que estavam se aproximando dele, se nós fôssemos pessoas, gente, não precisava de graça, eu já sou certinho, eu já sou bonzinho, a graça é exatamente por causa disso. Vocês estão compreendendo isso, gente? A grandeza dessa verdade que é a graça de Deus. Jesus veio para mostrar isso. Aonde vocês veem pecado, eu vejo pessoas que precisam de cura. Aonde vocês veem imerecimento, eu vejo pessoas a qual eu decidi amar. Aonde vocês veem pessoas que são imerecedoras, eu vejo pessoas no sangue de Jesus, pela qual o sangue do Senhor foi derramado. Aleluia. É dessa maneira, queridos. Não é um passar de pano, gente, mas é uma verdadeira cura. Não é um evangelho de permissividade, mas de restauração ao padrão original de Deus. Deus, quando idealizou o ser humano, Ele idealizou para que tivesse relacionamento com Ele. O ser humano não tem a permissão de Deus, não tem uma procuração, nem sequer para acusar alguém de algo, para dizer quem é digno ou não. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, na parte A, gente repete isso aqui na celebração da ceia. Examine-se, pois, cada um a si próprio, a si mesmo. Por quê, gente? Eu não posso acusar, eu não posso apontar dedo, eu não posso dizer quem é digno e quem não é digno. Isso aí cabe a Deus. Agora eu preciso sim me examinar. Para quê? Para não participar da ceia? Para fugir da comunhão com Deus? Para dizer assim, Senhor, realmente eu tenho falhado, eu tenho pecado, eu tenho vacilado, eu não sou digno de estar na Tua presença? Não! É exatamente para a gente identificar, Senhor, eu preciso melhorar nessa área. Senhor, ainda existe uma tentação que não me deixa. De vez em quando eu ainda tropeço na minha vida, mas a Tua graça me basta. Aleluia.
O apóstolo Paulo foi fazer essa queixa com Deus. Senhor, tem esse espinho aqui, eu não estou aguentando mais. Paulo, a minha graça te basta. E acabou. Paulo não precisava ficar perturbando Deus, incluindo a todo momento, dizendo para Deus, olha, Deus está doendo. Deus, olha, existe algo aqui. E aí algumas pessoas vão fazer inúmeras suposições. Né? Esse espinho na carne de Paulo era uma doença. Esse espinho, não há ainda um consenso sobre isso. Mas com certeza espinho é alguma coisa que incomoda. Era algo que incomodava Paulo. Se era uma lembrança que ele trazia do passado, por ter havido mandado matar tantos cristãos, apedrejar, que deve ser uma morte horrível, dolorosa, lenta. Eu não sei. Se era uma doença, também não sei. Eu não estou aqui nesse mérito. Eu só sei do seguinte, isso incomodava o apóstolo Paulo. Mas Deus responde para ele, Paulão, a minha graça te basta. Você já foi perdoado. O meu favor agora é para você. Eu agora estou aqui para poder te aproximar. Pessoas hoje estão aprisionadas, e outras estão afastadas por doutrinas e costumes e regras humanas, que nem mesmo Deus, nem mesmo em Deus, nós vamos encontrar tanta dureza. Às vezes nós, com um senso de justiça próprio, e entenda, é por isso que o pessoal fala que de boas, como é que fala? O inferno está cheio. De boas intenções o inferno está cheio, não é? E às vezes as pessoas pensam dessa maneira. Olha, mas pessoas hoje se afastaram da igreja. Pessoas hoje estão fora do caminho. Pessoas hoje são condenadas por quem deveria oferecer a graça. Por quem deveria convidar. Por quem deveria dizer assim, olha, vamos lá na igreja. Não, de manhã eu não posso, então vamos à noite, no culto da noite. Você vai pagar uma pizza para mim ainda? Gostei dessa parte da pizza. Queridos, nós somos aqueles que propagam a graça de Deus. O amor de Deus. Fulano, vamos lá na igreja comigo? Não, rapaz, eu estou cheio de erro. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu ainda estou errado. Eu ainda tenho vício na minha vida, eu ainda sou um adúltero, sou isso, sou aquilo. Pois é para você mesmo que a igreja existe, para que Deus possa mudar essa situação na tua vida. A proposta de Deus hoje, queridos, é um convite a viver de maneira mais leve. Entenda isso. Talvez a gente se cobre demais das coisas que a gente fez no passado, por falta de entendimento. Então Deus hoje está nos convidando, vivam de uma maneira mais leve. É apresentar um Deus misericordioso, um Deus que conhecemos, porque nós dependemos dEle. Não podemos viver sem Deus. A proposta de hoje dessa mensagem é oferecer graça quando nós somos ofendidos. E quantas vezes nós somos ofendidos? Viver crendo que a graça de Jesus está entre nós. A presença dEle faz a diferença na nossa vida. É essa presença. É esse próprio Jesus. Ele é a própria pessoa da graça. Ele é a própria graça personificada. Ele é aquele que tem o poder para perdoar pecados, para curar, para restituir aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden. Ele é tudo para nós. Por isso nosso grande amor por Ele. Vamos viver de acordo com a graça, perdoados. Se Deus diz, vocês estão perdoados, eu mesmo não posso ficar ressuscitando acusações do passado, erros do passado. Qual é o meu posicionamento então, Renato? Viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que a palavra de Deus diz, de acordo com aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Aleluia. Você é filho, você é amado, você foi feito para adorar a Deus, para andar com Deus, para viver uma vida plena com Deus. E Deus tem planos que talvez você nem sequer imagine. Talvez Deus tenha coisas para fazer na sua vida que você nem sequer pensou, nem sequer imaginou. E Ele está querendo realizar isso. Basta então que a gente se coloque no lugar. Qual é o lugar? Eu sou filho, eu sou amado, eu sou perdoado. A graça de Deus está sobre a minha vida. Eu hoje vivo pela fé, a fé que o Filho de Deus me salvou, me libertou e me curou. Comece hoje a olhar para você como alguém melhor do que você já foi. E esse talvez seja um dos grandes problemas da vida cristã. É que a gente esquece do nosso passado, esquece daquilo que nós fomos, mas queremos olhar somente para o futuro, para as coisas que faltam. Aquilo que falta a gente resolver na nossa vida, pode ter certeza. Deus vai te ajudar, porque Ele é o maior interessado
de que eu e você vivamos bem com Ele. O nosso passado, Ele nos ensina, mas a nossa vida é olhar para frente, porque para frente é que nós aprendemos mais e mais de Deus. Eu queria orar com você, queria orar para você que de repente está aí na sua casa, que se identificou com essa mensagem. Talvez você esteja aqui e eu não quero te expor de maneira nenhuma, então eu quero que, se você se identificou com essa mensagem, se existia alguma culpa, se existia algo na tua vida que a todo momento te dizia que você era indigno, de que você não poderia aceitar essa graça, de que ela não era para você, nessa noite eu quero orar, porque o Espírito Santo quer fazer algo diferente na tua vida, para que você viva leve, para que você viva uma vida que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, sabe, crê, confia, de que Deus continua segurando na tua mão, dizendo: filho, filha, eu estou com você, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu te amo. Pai querido e amado, eu estou aqui com os meus irmãos nessa noite, Senhor. Existem alguns, Senhor, que estão nos acompanhando de casa, e eu peço a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor nessa noite possa estar operando, Senhor, um grande milagre na vida dos meus irmãos. Milagre, ó Deus, eu entendo que é tudo aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, que eu dependo de Ti, Senhor, e que nessa noite a Tua graça, Senhor, possa estar falando ao coração de cada um dos meus irmãos, que as culpas e os pesos do passado, Senhor, estejam sendo lançados no mar do esquecimento, assim como o Senhor já fez. Que os meus irmãos, Senhor, possam viver uma vida completamente diferente, uma vida devotada a Ti, de alegria, não uma vida com medo, não uma vida que teme não ser salvo ou de perder a salvação, não, mas alguém que vive plenamente a verdade de que hoje somos filhos de Deus, amados do Senhor, de que nada que eu faça vai me afastar do amor de Deus, assim como Paulo escreve: quem pode nos afastar do amor de Deus? Não será a angústia, será a tribulação, será a fome, a nudez? Não, nada pode nos afastar desse amor, nada pode nos afastar dessa graça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós hoje temos essa alegria de conhecer a verdade da Tua palavra. Obrigado porque o Teu Espírito, Senhor, tem nos banhado, tem derramado sobre nós, ó Deus, o conhecimento de que não é, Senhor, pelos nossos erros, nunca foi por causa daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas foi por causa daquilo que o Senhor decidiu lá no Jardim do Éden, de que reconstituiria a comunhão do ser humano contigo. Somos amados, Pai, e que o Teu amor seja derramado em cada coração nessa noite. Que o Senhor possa derramar, ó Deus, desse amor nos corações que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor possa derramar desse amor, Senhor, naqueles que ainda ouvirão essa mensagem no futuro. E que assim, Senhor, todos nós possamos viver essa graça maravilhosa. Nós te oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Aleluia.